trocando. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Darcio. Muito obrigado por você estar com a gente. Estamos começando aqui o culto da família em português, né? E eu gostaria que o Anderson estivesse orando, pedindo para que o Senhor estivesse conduzindo esse tempo e que o Espírito Santo estivesse tomando conta da nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, te agradecemos por esta noite, por esse momento de comunhão, que o Senhor possa nos falar ao coração, aos ouvidos, a tua palavra, nos dando, Senhor amado, sabedoria, discernimento, utilizando a vida do pastor Darcio como seu instrumento, Senhor. E que esse tempo, a sua presença seja duradouro, seja de grande valia, sabedoria e entendimento para todos nós. Consagramos a Ti esse tempo, as nossas vidas, e que o Teu Espírito possa sondar os nossos corações, nos trazer paz e luz. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, onde eu estava? Deus é tremendo, né? Deus é tremendo e a gente sabe que Ele pode todas as coisas. Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode mudar a nossa sorte. Hoje é o nosso culto da família, né? É um culto que você pode chamar aí teus parentes para estar aí com a gente. Vai ser uma grande bênção, né? Para cada um de nós. E hoje o Senhor tem algo para falar conosco, né? Hoje o Senhor tem algo para falar conosco. Nós já falamos, né, sobre unção, falamos sobre aliança, falamos sobre batalha espiritual, falamos sobre perdão e também nós já falamos sobre liberação de perdão. Todos esses temas são temas interessantes e são temas relacionados com o ser humano, relacionados com você e comigo. São temas que nos levam a ter uma relação mais próxima com Deus e com aquilo que nós falamos. O que nós temos visto é que tudo aquilo que você fala, na verdade, você está trazendo para o mundo espiritual, né? Todas as coisas, eu costumo dizer que todas as coisas são resolvidas no mundo espiritual. E tudo aquilo que eu falo, eu decreto no mundo espiritual, né? Nós temos que entender que nossas palavras têm poder. Nossas palavras têm poder. Então, quando eu já vi diversos pai e mãe, né, falando para o filho assim, porque esse menino é um capeta. Esse menino vai ser um capeta. Por quê? Porque você está falando isso, você está determinando isso na vida dele. Ô, pastor, mas peraí, mas... Pois é, você como pai, você como mãe, é autoridade espiritual sobre a vida dessa criança. Mais do que qualquer pastor, mais do que qualquer bispo, apóstolo, semideus, mais do que qualquer um, você tem autoridade espiritual. Então, tudo aquilo que a gente fala, a gente está decretando no mundo espiritual, né? E a gente tem que entender que tudo aquilo que nós colocamos para fora da nossa boca não volta mais. Esse era um ditado que minha avó dizia: a única coisa que não pode voltar atrás é aquilo que você fala. Você falou, falou. Se feriu alguém, se acabou com a vida de alguém, você não pode fazer mais nada, porque já foi. Você já falou. Então, é complicado isso. Ou seja, a nossa palavra, ela tem poder. Muitas vezes falamos sem pensar. A gente fala sem pensar as coisas. Quer saber de uma coisa? Olha, eu não quero nem saber. Não. Nós somos prontos para falar e a gente não quer ouvir muito. A gente quer falar. Mas a gente sabe do poder da palavra quando a gente estava fazendo o culto em espanhol, o pessoal falou assim, não, a palavra de Deus não é a palavra de Deus, é a sua palavra. É a palavra que eu falo, a palavra que você fala, não é? Isso tem poder.
Isso tem poder no mundo espiritual. Então, a gente pode ver que dentro da palavra de Deus, o Senhor mostra o poder da palavra. E como é que ele mostra o poder da palavra, da minha palavra e da tua palavra? Ele mostra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus falou o quê? Disse Deus. Ah, não, mas Deus não, ele só falou. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele começou a criar um mundo. Se você pegar todo o Gênesis 1, você vai ver que cada dia Deus fazia alguma coisa. E ele fazia com o quê? Com a palavra. Com a palavra. Então, isso é muito sério no mundo espiritual. Na palavra, ele criou o dia e a noite. Na palavra. E ele continuou. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Ele criou o céu. Ele criou o céu assim. Quando ele fez a separação, estava tudo um imbróglio, estava tudo um negócio terrível. E aí ele fez a separação, falando. Ele não foi lá qual o botão que eu aperto, o que eu tenho que... Não, ele falou. O poder da palavra. E no poder da palavra, Gênesis 1, 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E assim se fez. E assim ele separou a terra do mar. E assim se fez. Até eu comentava com uma pessoa semana passada, falando, a terra não devia chamar terra, devia chamar mar, né? Ou chamar água, porque tem 3/4 da terra é água, né? Mas chama terra, ok, não vamos entrar em detalhe. Mas com a palavra Deus criou a terra e o mar. Deus separou as águas, Deus separou a terra do mar com o poder da palavra. Ah, mas peraí, Deus é Deus. É verdade, Deus é Deus. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. É lógico que Deus não tem barbinha branca, óculos, né? Não é isso. Então, se você for lá no nosso canal no YouTube, você vai ver um estudo que nós fizemos sobre imagem e semelhança. Nós temos o poder da palavra. E Deus, ele continuou com o poder da palavra. Ele continuou em Gênesis 1, 11. Produza a terra relvas, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E assim se fez. Com a palavra, Deus criou o alimento. O alimento para o teu corpo e para o meu corpo. Deus criou o alimento com a palavra. Ou seja, o poder da palavra, o poder de criação da palavra. E a palavra, ela pode criar coisas boas e coisas ruins. Nós que determinamos. Por quê? Porque sai de dentro de nós. Nós que determinamos, né? Então, quando você fala assim, porque eu não vou conseguir. Então, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, porque você está determinando que você não vai conseguir. Porque eu não posso. Então, você não pode. Não, se eu tenho a palavra do Senhor na minha vida, se eu tenho esse Deus que pode todas as coisas, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha, pode ser difícil, mas eu vou arriscar e vou embora. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou vivendo a palavra. Lá em Romanos, Paulo diz isso. Ou eu tenho isso na minha vida, desculpa, muda de time. Né? Muda de time. Já não tá feliz com esse? Então, muda de time. Mas Deus, ele continua falando, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Disse também Deus,
Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Deus falou, Deus disse e Deus criou o sol, a lua e as estrelas com o poder da palavra. O Deus que criou todo o firmamento, o Deus que criou. E algumas pessoas me perguntam assim, pastor, você acredita que tem vida em outro planeta? Eu falo, lógico que sim. Como lógico que sim? Querida, você acha que esse Deus poderoso, ele ia se deter a ter uma vidinha ou a ter um povinho que nem você e eu, e só? Ele é poderoso para ter outro. Ah, então você acredita em extraterreno? Lógico, qualquer um que está fora da Terra é um extraterreno, certo? Certo. Então, eu acredito. Ah, mas e aí? Bom, e aí? Eu creio num Deus que criou o mundo e criou o universo e criou todas as coisas. E sabe como ele criou? Com o poder da palavra. Então, a palavra é algo muito sério. E lá em Gênesis 1:20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Povoem. Ou seja, Deus criou os peixes e as aves. Para quê? Para que você e eu tivéssemos alimento. Né? Disse, sede fecundos. Se você continuar lendo, lá para o versículo 21, ele vai falar assim, sede fecundos, multiplicai-vos. Por quê? Porque vai aparecer um ser aí que come para chuchu. Então, vocês têm que multiplicar com o poder da palavra. O poder da palavra. E Deus continuou criando. Continuou criando lá em Gênesis 1:24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E assim se fez. Todos os animais da terra, todos os animais da terra, todos os animais selvagens, todos os animais domésticos, Deus criou. Ah, pastor, mas o meu cachorrinho vai para o céu. Querido, eles são criaturas, né? Eles foram criados por Deus, mas ele não tem uma alma e um espírito como você e eu. Então tem gente que acha ruim, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoinha aqui, né, que tinha o fluff e que, ai, vai para o céu, não vai para o céu. Olha, eu creio que Deus vai dar um jeito. Eu creio que Deus vai dar um jeito. Mas, teologicamente, né, pode ser que tenha um céu para cachorro, um céu para animal, pode ser que tenha. Né? Eu não vi isso na Bíblia. Mas Deus continua criando. Né? E em Gênesis 1:26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Domínio. Deus fez o homem. E aí você vai dizer assim, não, pastor, mas não foi só com o poder da palavra. Mas ele falou, está escrito aqui, não está escrito? Ah, mas ele não pegou o barro. Ele pegou o barro e fez o homem, está certinho. Mas foi com o poder da palavra. Com o poder da palavra ele criou o homem, com o poder da palavra. A nossa palavra tem poder. Então, aquilo que eu declaro é aquilo que muitas vezes vai acontecer. Quando a polícia prende alguém, né, uma das coisas que eles falam é assim, olha, tudo aquilo que você falar vai ser usado contra você. Ou a teu favor, né? Mas vai ser usado. Então, a palavra tem poder. Tem um ditado que diz que
Quem fala muito dá bom dia para cachorro, né? É isso? Tem um ditado assim, alguma coisa desse jeito aí. Então, nós temos que controlar a nossa língua. Nós não damos conta de quantas bobagens nós falamos. A gente não dá conta de quanta coisa vã, quanta coisa que não presta para nada a gente fala. Quanto decretamos no mundo espiritual. Porque tudo isso que você fala, você decreta no mundo espiritual. Quando você fala assim, olha, eu tinha vontade de matar esse cara aí. Na verdade, você está decretando isso no mundo espiritual. Ai, pastor, e aí o que vai acontecer? Pois é, querido, vai acontecer aquilo que você permitir. Aquilo que você decreta. Quanto mal nós fazemos com a nossa língua. Agora, nós não podemos esquecer, não é? E tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós declaramos ou decretamos, tem poder no mundo espiritual. Ou seja, o poder da palavra. E nesse poder da palavra, nós vamos lá para Tiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Então, eu recomendo que, se você quiser ter uma leitura legal, eu recomendo que você leia Tiago capítulo 3, versículos de 1 a 20. E você vai ver o que é a língua na vida do ser humano. Então, ele vai falar que bota cabresto nos cavalos para poder controlar. Ele vai falar que o navio ele é controlado por um leme muito pequenininho. Assim é a nossa língua. Então, eu recomendo essa leitura para você. Com a mesma língua que louvamos e agradecemos a Deus, nós xingamos e reclamamos. É a mesma língua. Ah, pastor, mas é que tem situação... Pois é, querido. Jesus disse que da mesma fonte não pode sair dois tipos de água. Ou sai uma água boa, ou sai uma água ruim. Ah, pastor, é que tem hora... Pois é. Pois é. Tem dia que parece noite? Pois é. E aí? Essa é a palavra do Senhor. Da mesma fonte não sai dois tipos de águas diferentes. Da nossa boca não pode sair louvor ao Senhor, agradecimento ao Senhor, e passa um tempo, a gente já está xingando já está reclamando, porque isso aqui está uma porcaria. Porque... É o poder da nossa língua. Com a mesma língua nós abençoamos e com a mesma língua nós amaldiçoamos. É o poder da língua. Ah, pastor, mas não tem outro... Pois é, querido. Nós estamos vendo a palavra. Com a mesma língua nós falamos de Deus e falamos mal do nosso próximo. Não estou falando de família, hein? Estou falando do próximo. Né? Muitas vezes a família é mais próxima. A gente mete a boca, né? Ou no nosso filho, no nosso marido, na nossa esposa, no nosso cunhado, na nossa cunhada, na nossa sogra, e vai por aí afora. Com a mesma língua. Nós estamos muito rápidos, não é? Eu lembro que na minha juventude, já faz bastante tempo, eu era um cara muito fechado. Eu não falava nada. Mas eu sempre tinha uma resposta para você. Se você me falasse qualquer coisa que você me falasse, eu tinha uma resposta para te dar. Eu tinha na ponta da língua. Então, e muitas vezes a gente nem pensava, eu nem pensava no que falar. Ou seja, falamos de Deus e falamos mal das pessoas. E fazemos fofoca das pessoas.
Ah, pastor, mas tem hora que... Querido, não importa a hora. Nós temos que matar o nosso velho homem. Nós temos que matar a nossa velha natureza. E termos uma natureza nova. Ai, pastor, mas é tão difícil. Pois é, querido, quanto mais você falar que vai ser difícil, vai ser mais difícil ainda. Ou seja, ou nós cremos nesse poder do Espírito Santo na nossa vida. Ô, querido, mudamos de time, muda de Deus, porque não tem jeito. Não tem jeito. Depende única e exclusivamente de você e de mim. Ah, pastor, mas não tem outro jeito? Uma injeçãozinha? Não, não tem, querido. Depende de você e de mim. Eu tenho que mudar e você tem que mudar. Ou transformar, não é mudar. Nós temos que ser transformados. E essa transformação vem à medida que eu me entrego cada vez mais ao Senhor. E entregar ao Senhor não é deixar de fazer as coisas que você tem para fazer na tua vida. Você vai continuar fazendo as coisas na tua vida. De forma diferente, porque você tem um Deus que está com você. Nós temos o poder na língua. E muitas vezes esse poder nós usamos para maldição em vez de bênção. Mas Tiago ele tem uma outra sugestão para nós aqui. Ele fala em Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Na verdade, se nós começarmos a fazer uma seleção das coisas que a gente não gosta na Bíblia, a nossa Bíblia, de assim, ela vai virar 1,5 páginas. E olhe lá, né? Nós queremos falar. Sabe o que é? Eu quero falar. Eu preciso falar. Pois é, querido. Nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. Se a gente tivesse que falar primeiro, Deus teria feito a gente com 2 bocas. Não, ele fez com 1 boca e 2 ouvidos. Então, nós temos que ouvir. Nós temos 1 boca e 2 ouvidos. Nós temos que estar pronto para ouvir. Por exemplo, quando a gente faz aconselhamento, tem coisa que você está vendo que você já podia resolver. Simplesmente você fala assim, não, olha, isso não faz assim, já está resolvido. Ganhei tempo, aleluia! Pois é, eu ganhei tempo, mas e a pessoa? Ela precisa falar. Então, muitas vezes, em aconselhamento que a gente faz, a gente está vendo para onde a pessoa está indo, a gente sabe para onde ela está indo, mas a gente tem que deixar ela continuar indo. Por quê? Porque eu tenho que ouvir e deixar ela falar. Deixar a pessoa falar. É duro? Eu vou dizer para você que para mim é muito duro. Né? Para mim é muito duro, porque eu não tinha muita paciência, né? E eu estava conversando com a Nilza essa semana e falava para ela assim, olha, Deus está me judiando, porque tudo aquilo que para mim é muito difícil, essa semana aconteceu tudo. Tudo. A ponto de você falar assim, ok, Senhor, tudo bem, né? Aqui estou. Vou fazer o quê? Eu tenho 2 saídas, né? Eu continuo sofrendo, né? Ou eu me entrego ao Senhor. Eu que escolho. Ah, mas o senhor tem esse problema também? Pois é. Sabe por quê? Porque eu estou no mundo. Hello! O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Então, nós temos que buscar a transformação através do Espírito Santo. Temos que ouvir mais e falar menos. Se a gente pegar os milagres que Jesus fez, nós vamos ver que em muitos deles, Jesus perguntou para a pessoa assim, o que você quer que eu te faça? Não parece um pouco absurdo? Acho que eu já falei isso uma vez. Né? É um pouco absurdo. O cara é cego, Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Me arranja uma noiva? Não, eu estou cego. Ah, me dá um carro zero? Não, o cara está cego. Mas
Jesus sabia que no mundo espiritual o cego tinha que declarar. E Jesus fala: ô cego, o que você quer que eu te faça? Que eu veja. O leproso, lembra do domingo que nós falamos sobre os 10 leprosos? Né? O Senhor pode. Se o Senhor quer, o Senhor pode. E Jesus falou o quê? Eu quero. Não pôs a mão, não fez lodo, não fez nada. Vai lá, dá 7 mergulhos lá no tanque de Betesda, no Rio Jordão, onde, né, no copo d'água. Fala o que você quer. Não, Jesus não falou nada. Ele só falou assim: eu quero. O poder da palavra. Jesus perguntava antes de curar. O que Jesus perguntava antes de curar? Ele não sabia? Acho que sabia. Ele é Deus. Ele sabia. Jesus não está vendo que eu estou necessitado. Tá, ele está vendo, sim. É por isso que nós oramos. Então, naquele vídeo que nós falamos sobre oração, né? Tipos de oração, é para isso que a gente ora. Então, a gente ora para falar assim: Senhor, olha, está difícil para mim, mas eu preciso de uma força tua na minha vida. E eu tenho que falar isso para Deus. Como nós falamos da liberação de perdão, você tem que liberar perdão falando o que foi que a pessoa fez para você. Eu quero liberar perdão para o Zé, porque o Zé foi um chato, o Zé fez isso, o Zé usou meu carro, conta tudo que está dentro de você. Jesus sabia o que cada um dos doentes precisava. O paralítico, imagina o paralítico, né? Aquele que desceram pelo teto, pelo telhado da casa, né? Puseram o cara lá, desceram a cama do cara lá. Jesus perguntou assim: e aí? O que você quer que eu faça? Mano, o cara desceu pelo teto, não está óbvio. Está óbvio para mim e para você. Mas no mundo espiritual, o paralítico tinha que dizer: eu quero ser curado. E Jesus falou o quê? A tua fé te curou. Toma o teu leito e vai embora. E os 4 amigos ficaram lá em cima do telhado dizendo: o que a gente faz? A gente vai puxar o cara de volta? O que a gente faz? E quando Jesus falou: pega o teu leito de volta, o cara levantou: não, desce correndo que a gente vai embora com ele. Ou seja, o poder da palavra. Deus criou o mundo com o poder da palavra. Jesus curou os enfermos com o poder da palavra. E muitas vezes a nossa palavra é de maldição e não de bênção. Porque eu estou cheio, eu estou cansado. Querido, se você sabe que você está tudo isso, você não precisa falar. Por quê? Porque se você está cheio e está cansado, eu não vou conseguir fazer nada pela tua vida. Eu não consigo fazer nada. Ainda mais você que está aí no Brasil, nós estamos aí a 9 horas de distância, né? Algumas milhares de milhas de distância. Eu não vou fazer nada. Pastor, me ajuda. Querido, eu não vou fazer nada. Depende única e exclusivamente de você. Eu posso te orientar. Né? O que a gente vai fazer? Eu te oriento e oro por você. Né? E eu creio no poder da oração. Mas oração sem ação não tem função. Ou seja, eu posso orar dia e noite, mas se você não levantar da cama, se você não mudar a sua atitude, não vai resolver nada. O poder da palavra. A nossa palavra tem poder. E Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele não fala, né, que toda pessoa. Ele não fala que toda pessoa vai crer. Não, ele fala o quê? Que toda língua confesse. E sim, toda língua confesse. Não é para crer, é para língua confessar. Nossas palavras têm poder. Eu tenho que confessar a Jesus como o Senhor da minha vida.
Eu tenho que confessar e falar que Deus é o Senhor da minha vida. Eu tenho que falar que tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho que falar que eu dependo exclusivamente do Senhor. Eu não dependo de plano político, eu não dependo de plano econômico, eu não dependo de trabalho, eu não dependo de nada disso. Ah, porque com a pandemia, eu não dependo disso. Eu tenho que declarar que eu dependo do Senhor. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos e eu dependo de ti. Eu tenho que declarar. E é muito sério, porque Jesus, ele nos fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Curto e grosso, não é? Curto e grosso. Pelas tuas palavras. Aquilo que você falar, você vai ser justificado ou condenado. Pastor, e agora? Pois é. E agora eu acho que você e eu estamos numa bananosa. Você e eu estamos com um problema muito sério, né? Aquilo que nós falamos vai nos justificar ou condenar. O que vai acontecer com aquilo que a gente falou? Vai nos justificar ou vai nos condenar? Nossas palavras têm poder. O que nós estamos falando? O que eu falei nessa última semana, nesse último mês? O que eu falei hoje? Né? Aí para vocês o dia está terminando aí. O que foi que eu falei hoje? Como estamos usando a nossa língua? Nós estamos usando para bênção ou para maldição? Ah, pastor, mas sabe o que é? Querido, nós temos que entender que o domínio da minha língua é meu. O domínio da sua língua é seu. É assim que funciona a coisa. Deus te deu a liberdade. Vai lá no nosso vídeo do YouTube e vai ver o que é o livre-arbítrio. A liberdade de escolha. Ah, mas eu quero que Deus tire. Ele não vai tirar. Você tem essa liberdade, ele já te deu. E aquilo que ele te deu, ele não tira. Você já tem isso. Nossas palavras são poderosas. E devemos levar isso a sério. Nós brasileiros, a gente gosta muito de brincar, de contar piada, ainda que seja limpa, né? Mas suja também gosta, né? Isso tem que levar em conta. Ai, pastor, mas eu não sabia. Pois é, na época da tua ignorância, Deus não vai levar em conta. Mas agora eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que agora você já sabe. Ah, mas por que eu fui escutar? Pois é, você escutou, o problema é seu. E a boa notícia é que nós temos um Deus que perdoa. Um Deus que é misericordioso. Um Deus que é longânimo. Um Deus que fez um plano para que você e eu fôssemos salvos. Deus não está lá assim, agora eu vou condenar esse, mais um que eu vou condenar. Deus não quer isso, não. É exatamente ao contrário. Se ele quisesse isso, ele não tinha mandado Jesus para morrer por você e por mim. Ele não tinha mandado Jesus para justificar os nossos pecados. Na verdade, eu não sei o que você tem falado, mas sei que Deus pode te perdoar. Assim como pode perdoar a qualquer um. A qualquer um que queira se colocar debaixo da proteção de Deus. Se você quer hoje o perdão de Deus, feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor é um Deus de oportunidade, um Deus de milagre, um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que tem planos para as nossas vidas.
O Senhor é o único Deus que tem poder e autoridade de perdoar pecados. E agora, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada um que nos escuta, cada um que nos vê agora, Pai, cada um que vê esse vídeo, Senhor, para que nós possamos, Senhor, estar livres de todas as palavras erradas, de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade, Senhor, liberdade de nos orientar, Senhor, naquilo que nós devemos falar. Ensina-nos, Senhor, a ouvir primeiro e falar depois. Ensina-nos, Senhor, a estar prontos para ouvir e tardios para falar. Senhor, em nome de Jesus, toda palavra que saiu dos nossos lábios, Senhor, que ofenderam pessoas, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor, porque nós queremos liberar perdão por todas as palavras que foram lançadas contra a nossa vida. Palavras que nos feriram, Senhor, que nos magoaram. Assim como as nossas palavras que feriram e magoaram pessoas, Senhor. Senhor, nos perdoa e nos dá, Senhor, um novo tempo. Nos dá, Senhor, uma nova vida. Nos dá, Senhor, uma nova oportunidade. Oportunidade de viver os Teus milagres. Oportunidade, Senhor, de viver, Senhor, a Tua graça. Oportunidade, Senhor, de viver o Teu perdão. Usa, Senhor, as nossas vidas. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se você tem alguma pergunta, você pode escrever aqui embaixo, a gente vai estar respondendo para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por você ter nos aturado até agora, né? E confira na palavra. Não creia em tudo o que eu falo. Confira na palavra aquilo que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.